Vamos conversar com o professor universitário e especialista em realeza britânica, o Renato de Almeida Vieira Silva. Renato, bem-vindo, viu, à CNN Brasil. E para a gente falar de uma história tão longa, a gente estava aqui antes de entrar no ar, Renato, refletindo e pensando tudo o que Elizabeth viu acontecer no planeta e ela ainda sendo rainha, não é? 70 anos de uma história. Bom, nós estamos diante de uma história toda especial, né? Porque ninguém comemora 70 anos de reinado. Se você olhar toda a história mundial, não há um precedente, principalmente para uma mulher como o caso de Elizabeth II. Nós só tivemos um caso, que foi Luís XIV, que governou por 72 anos. Então, nós estamos aí diante de algo realmente muito especial e que, sem dúvida alguma, marca a história. O importante é que o reinado de Elizabeth II representa o encontro dos britânicos com a sua história. Se nós levarmos em conta que em 500 anos de história britânica tivemos 3 rainhas que foram responsáveis por mais de 175 anos de reinado. Elizabeth I, com 42 anos, a Rainha Vitória com 63 e agora Elizabeth II com 70, não é pouco. Então isso indica que realmente o papel das rainhas na história do Império Britânico é, sem dúvida alguma, impagável. Agora, professor Renato, como é que a gente explica a manutenção da monarquia e a popularidade da rainha, como a nossa reportagem mostrou, né, com a modernidade da Inglaterra, do país como um todo, né? E muitas vezes a gente vai se referir a alguém que é mais figura decorativa, dizendo parece a rainha da Inglaterra, tem isso aqui no Brasil um pouco. Dá a impressão de algo contraditório com a modernidade britânica. Mesmo assim, ela tem muita popularidade. O que é que explica isso ainda hoje, professor? Exato, tem uma expressão que se utiliza muito, né? Que a rainha reina, mas não governa. É isso. Na verdade, o papel constitucional da rainha é ser chefe de Estado e tem, evidentemente, uma série de atribuições típicas de um chefe de Estado. Agora, nós temos que lembrar que a rainha, ela representa a modernidade do Império Britânico, porque no momento em que ela sobe ao trono, vamos dizer, o Reino Unido deixa de ser uma nação colonialista e passando a administrar todos os processos de descolonização pelo mundo e tentando manter antigos laços com esses países que se tornaram independentes, se tornando muitos deles república, sendo que o último, por exemplo, Barbados, se tornou há poucos meses atrás uma república constitucional. Então você tem aí toda uma passagem da Segunda Guerra Mundial para o período, vamos dizer assim, a segunda fase do século XX, e ela entra no século XXI como a governante que mais viajou pelo mundo representando o seu país. Eu me lembro que quando eu tinha 13 anos e morava no Rio de Janeiro, eu vi a rainha na sua visita ao Brasil, especialmente ao Rio de Janeiro, e aquele estado de comoção popular, cercando a comitiva que circulava pelas ruas da cidade. E aquilo me impressionou profundamente, como manter essa aura, toda essa projeção. E eu acho que o trabalho da monarquia, ela partiu muito mais de fora do país para dentro do que apenas para dentro, porque a rainha, sem dúvida alguma, é a expressão do poder suave. Aquele poder que mesmo o antigo império, que não tinha mais a projeção, que adquiriu até o final do século XIX, início do XX, se tornou bastante conhecida exatamente por muito bem representar o seu país em mais de 150 viagens internacionais. Não há governante no papel de chefe de Estado que tenha uma biografia parecida. Professor, o cinema ama contar a história da família real, não é? A ficção é simplesmente enlouquecida por esses bastidores da família real, desde o ponto de vista da rainha, o ponto de vista dos filhos, o que a princesa Diana também já rendeu para o cinema, já rendeu para os documentários, né? É algo impressionante. E esses relatos fictícios costumam mostrar uma proximidade muito grande da rainha com quem está sentado na cadeira de primeiro-ministro. Por exemplo, até que ponto isso é real hoje, em 2022? Qual é a importância política da representatividade da rainha para o mundo? É importante dizer o papel constitucional da rainha.
Ela tem um papel de chefe de Estado e lhe cabe, na posição de rainha, nomear o primeiro-ministro, que é recomendado pelo parlamento. E isso funciona muito bem. Nós estamos falando de uma cadeia de poder que já dura quase 1000 anos. Desde 1066, a partir da unificação do país por Guilherme o Conquistador. Então você tem aí a rainha, vamos dizer, ela aconselha, ela ouve, evidentemente, e recomenda. Mas nada do que é tratado nessa reunião com o primeiro-ministro vai a público. Esse é um ponto importante. Então, essa descrição com que ela administra as questões do país, lembrando que o papel constitucional dela de chefe de Estado lhe dá muito pouca margem de manobra para o lado pessoal. A vida dela é muito restrita do ponto de vista pessoal, porque além de chefe de Estado, ela é chefe da Igreja Anglicana, ela tem o patrocínio, ou apoia, né, centenas de entidades dentro do Reino Unido, e com isso ocupa, vamos dizer, boa parte da agenda da rainha, vamos dizer, ao longo do ano. Ela também é a que preside a chamada Commonwealth, ou seja, aquela comunidade de países que ou foram antigas colônias ou mantiveram uma ligação muito próxima vamos dizer, do Reino Unido. E isso mantém, de certa forma, acesa essas ligações que são culturais e educacionais, políticas, econômicas, e que trazem, vamos dizer, uma maior aproximação, principalmente do ponto de vista das relações externas. E ela também chefe de Estado de 15 países, entre eles a Austrália, Nova Zelândia e o Canadá. Então não é pouco. Nesse caso, você tem uma pessoa que tem o estrito senso do dever. Isso está comprovado desde o momento em que ela assume o trono. As primeiras palavras que ela diz: enquanto eu viver, seja a minha vida longa ou breve, eu vou servir a este país. Passa por aí o legado que a Rainha Elizabeth deve deixar, professor? Sim, passa. Ela passa exatamente pelo senso do dever. Os britânicos, eles gostam muito, isso está dentro da alma britânica, de alguém que exerça muito bem o seu papel, não importa qual. E a rainha, ela não faz feio em nenhum momento. Daí o carisma, daí a projeção. E eu diria que, do ponto de vista de marca, a realeza é, sem dúvida alguma, a marca mais importante do Reino Unido projetada para o mundo. Agora há pouco vocês estavam comentando, né? Você tem escândalos, você tem uma série de situações delicadas e difíceis que comprova como a monarquia conseguiu, com muito jeito e habilidade, passar por todas essas fases. Mas não é apenas uma vida de folhetim, que lembra um pouco o enredo de algumas novelas. Eles são, na verdade, uma família, são pessoas de carne e osso, mas também são uma instituição. E, por conta disso, você tem uma mistura do poder do lado pessoal, evidente, né? Mas da habilidade com que são tratados alguns temas do ponto de vista de relações públicas, seja com o público interno do Reino Unido, como também de diferentes países do mundo. Não há, hoje, nesse momento, nenhuma monarquia que tenha a projeção que conseguiu, vamos dizer, a monarquia britânica. E vale a pena destacar que algumas cenas que estão sendo exibidas aí no momento, né, pela CNN, da sagração, da coroação da rainha, só existe algo similar no mundo com a entronização dos papas. Porque é o único sistema que mais se aproxima daquilo que nós chamamos a mística do sagrado. Porque você tem um lado religioso, mas tem um lado mítico. Só a monarquia ela é capaz de proporcionar isso. E não é difícil você escutar, às vezes, um pai dizer, para falar apresentar sua criança, né? Dizendo: esse aqui é meu príncipe, esse aqui é minha princesa. Isso também já está embutido, vamos dizer, no imaginário popular. Todo mundo gostaria de ser um rei ou uma rainha. Olha, eu gostaria de perguntar qual a porcentagem de veracidade da série The Crown, professor? Mas eu vou deixar essa pergunta para uma outra hora, para um papo mais longo. Ó, a telespectadora falando aqui, hein, professora? Quero saber o quanto daquilo é verdade. Mas, na verdade, a minha pergunta pergunta séria.
De onde sai o dinheiro que sustenta tudo isso que a gente vê da família real? A própria família se sustenta? A gente deve olhar de maneira crítica para isso ou, na verdade, tudo aquilo que é gasto, nem imagino quanto seja, é sustentado pela própria família? Eu acho que, de maneira crítica, a gente teria que olhar para os custos da manutenção da República no Brasil, porque o custo, vamos dizer, da realeza britânica se limita a 80 milhões de libras. Com esse recurso, devem ser mantidos os palácios, que não são propriedade da realeza, mas eles são propriedade do Estado. E isso vem desde vamos dizer, do século XVIII, quando o rei da época, ele disponibilizou seu próprio patrimônio para a administração do Estado, se contentando em ter uma dotação anual para a manutenção de todo esse, vamos dizer, aparato, né? Porque, afinal de contas, é uma instituição do poder, é uma monarquia constitucional e ela é chefe de Estado. Dentro desses 80 milhões de libras só ficariam de fora os custos com segurança, porque todos aqueles membros diretos que têm uma participação ou uma atividade dentro da realeza, eles dispõem de proteção do Estado para poder exercer e se proteger. Então, dentro dessa dotação anual que é aprovada pelo Parlamento, a família real tem que administrar. Não é à toa que, de uns anos para cá, muitas iniciativas vêm sendo tomadas, inclusive a abertura dos próprios palácios para visitas pagas, doações, tudo isso para complementar a dotação que o Estado dá. E isso não impede que a própria rainha e alguns membros da família real tenham o seu patrimônio pessoal. O príncipe Charles, por exemplo, ele tem fazendas orgânicas e essas fazendas orgânicas resultam, vamos dizer, num belo rendimento anual, mas que é privativo dentro do seu patrimônio. Não se mistura com os negócios de Estado. Professor Renato de Almeida Vieira Silva, muito obrigado por conversar conosco aqui nesta manhã, um estudioso da realeza britânica, Adoramos. Compartilhando com a gente aqui todas essas informações, né, Elisa, para que a gente possa entender melhor o funcionamento da realeza nesses 70 anos de coroação da Rainha Elizabeth. Muito obrigado, um bom dia ao senhor. Eu que agradeço pela participação e teremos com certeza novas ocasiões para detalhar um pouquinho mais sobre a questão da família real no cinema. Não é? Teremos, tem bastante assunto. Professor, muito obrigado. Só para encerrar, 50% é verdade da série? Não, não dá para estabelecer esse percentual. Na verdade, são obras de ficção, você tem que lançar mão de algumas coisas. Tá bom, fica no ar para quem é fã de Mas poderia, é tão bem colocado que dá a impressão que é real. Vamos então acreditar em tudo. Obrigada, professor, bom dia. Eu que agradeço, muito obrigado.